Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Penúltimo episódio da temporada de The 100. Meu Deus do céu, parece que foi ontem que eu tava aqui analisando o trailer, fazendo teorias aí pra sexta temporada e agora a gente já tá na reta final. Esse episódio teve muitas reviravoltas e esse episódio, como sempre, né, já não é mais novidade, ele me surpreendeu bastante. Na verdade, o que está me surpreendendo é que todo episódio tá me surpreendendo cada vez mais. Não entendi nada que eu falei, mas hoje nós vamos falar do episódio 12, que assim, teve morte, teve treta, teve muita coisa, então se você quiser saber mais desse episódio, bora comigo. O episódio já começou com um sofrimento só, quando o Russell ele tá mexendo ali na Clark, achando que é a Josephine, e a Maddie acorda e fica loucona, começa a falar que vai botar fogo em tudo, que vai queimar tudo, e assim foi uma dor gigantesca ver a Clark ali sem poder fazer nada, mas eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas desde o começo eu achei que esse episódio estava com um gostinho de despedida, porque a gente vê aí um foco em vários personagens principais, como por exemplo a Raven, a Abby e a Clark, então eu tava sentindo que em certo ponto desse episódio alguém ia morrer. É claro que desde o começo dessa temporada, na verdade já tem um tempo, eu tô tendo essa impressão que a Abby iria morrer, mas aí eu já tinha até esquecido disso. Mas se você parar pra prestar atenção, desde o comecinho desse episódio, a Abby tava pouco a pouco se despedindo dos personagens e a gente nem percebeu. É claro que eu não me simpatizava mais com a Abby já tinha algum tempo, mas eu não vou negar que ela já foi uma personagem que teve uma grande importância na série até agora. E ela tem uma ligação com todos aqueles personagens, principalmente com a Raven, que é como se fosse a sua filha, com a Clark, o Jackson e o Marcus que morreu, né? Então a Abby, ela tava meio que fazendo hora extra ali na série mesmo, e depois que o Marcus saiu, eu acho que ela ia ficar cada vez mais excluída mesmo. E cara, a cena que ela chega e vê a Clark ali deitada e começa a chorar, gente, cortou meu coração de um jeito que vocês não têm ideia. Naquele momento eu até esqueci do ódio que eu tava sentindo da Abby nessa temporada, né? E o que mais doeu foi a Clark ver tudo aquilo acontecer e não poder falar nada, porque se você parar pra prestar atenção, a Clark, ela foi a personagem que mais sofreu nessa temporada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque ela tava vendo a filha dela sofrer ali sem poder, e ela sem poder falar que era ela também viu a mãe dela morrendo e sendo outra pessoa e também não podia falar nada, ela teve que ficar o tempo inteiro fingindo que era a Josephine, e isso assim, foi de cortar o coração no episódio inteiro. Então ali no começo a Abby, ela injetou um negócio nela pra salvar a vida da Maddie, então ela acabou se transformando num sangue negro, então ali já tava meio que óbvio que a Simone seria transferida pra cabeça da Abby, porque até então a intenção era que fosse a Maddie, mas como a Maddie já não tava ali essas coisas, né, que a bichinha coitada já tava morrendo por causa das tretas ali do comandante na cabeça dela, querendo matar ela ia acabar morrendo ali naquela maca. Então, pra salvar a vida da Maddie, a Abby, ela resolveu virar um Nightblood. Eu gostei muito porque a Abby, ela sempre teve esse instinto protetor. Eu acho que ela já tinha perdido isso algumas temporadas atrás, eu acho que de tudo que aconteceu, mas eu acho que nesse episódio a Abby, ela conseguiu voltar à sua essência, saca? Ela... Não sei, eu acho que ela foi especial nesse episódio, eu acho que ela teve uma importância muito grande pra esse episódio e pra história dessa temporada também. Olha só, quem diria que um dia ia estar falando isso da Abby, né? Então, nós temos um momento que a Abby, ela começa a conversar com Jackson, que aquilo não é fácil, então você consegue ver aquilo como uma despedida. Ela também tem um momento que meio que se despede da Raven, porque ela pede desculpas, ela fala que ela não é a mãe da Raven, mas que elas são família, e aí a Raven também pede perdão pra ela. Eu achei muito importante colocar isso no último episódio da Abby, porque a gente sabe da conexão que ela tem com a Raven desde a primeira temporada, e realmente em vários momentos a Raven foi como se fosse a filha dela, então eu gostei delas terem se redimido antes da Abby morrer, mas a gente também teve ali, né, a Clark finalmente contando pra ela que não era Josephine e que era a Clark. Foi um momento
momento de alívio, foi um momento que eu chorei muito, muito, muito também, porque quando a Clark, ela abre a porta, que ela chega, todo mundo fica olhando pra cara dela com medo, mas ela tava sozinha, então ela podia contar a verdade, e você vê um certo alívio na Abby, na Raven, até no Jackson, né? Foi um momento que eu gostei bastante. Na verdade, todos esses momentinhos aí da Abby, eu gostei nesse episódio, gente, vai entender, né? Tava criticando a mulher, mas assim, eu continuo com a opinião de que a Abby deveria morrer sim nessa temporada. Eu gostei que ela teve uma morte digna pra ela, sabe? Ela morreu meio que salvando a Mad, meio que tentando fazer a diferença. Eu certamente teria ficado muito triste se a Abby tivesse morrido de overdose ou alguma coisa do tipo. Eu acho que a personagem ela já tava muito hipócrita há bastante tempo. Até o que teve já tinha falado algumas verdades na cara dela ali. Mas eu gostei de tudo que aconteceu, eu gostei da morte dela como foi. E assim como o Marcos, eu acho que a Abby morreu no momento certo. Algumas pessoas ainda ficaram na dúvida e vieram me perguntar, né? Porque na promo do próximo episódio tem um momento que a Clark meio que fala mãe e dá a entender ali que é a Abby. Mas não, gente, já foi confirmado que a personagem realmente morreu. Eles conseguiram transferir a consciência da Simone pra Abby, já que ela tinha se transformado numa Nightblood. Então aquele momento também foi muito marcante pra mim. Eu acho que entrou pra lista aí de mortes marcantes de The Hunter com toda certeza, com a Raven gritando, não, a Raven sofrendo e o Jackson também sofrendo muito. Ai, me deu vontade de chorar, credo. E a Abby caindo no chão e as lembranças dela vindo assim, sabe? Ela lembrando da Clark bebê, lembrando do marido dela, lembrando do Marcos. Então você via que ali era como se a existência da Abby tivesse sendo apagada e entrando a Simone no lugar. Pesado, né? Bom, mas o pessoal, né, os filhos de Gabriel, junto com o Gabriel, com a Clark e o Bellamy e tal, eles continuam com o mesmo plano da Clark, derrubar a barreira lá pra eles conseguirem entrar, mas tudo começa a ir por água abaixo, né? Porque o senhor Gabriel, ele começa a improvisar, ele entra lá dentro, né, contra a vontade de todo mundo, né, porque como ele é Nightblood, ele consegue atravessar. Se o Bellamy, o Octavia e tal atravessasse ali, eles iam morrer, que foi algo que aconteceu com o Shaw ali no primeiro episódio. Então o Gabriel, ele entra meio que como uma distração, sabe? Só que foi tudo por água abaixo, porque o Russell, ele não é burro, ele não é idiota, quer dizer, só um pouquinho, porque ele ainda não percebeu que a Clark é a Josephine. Não, ao contrário, que a Josephine é a Clark. Então a Clark tá lá dentro, fingindo que é a Josephine, e aí depois ela é a Clark, daqui a pouco ela é a Josephine de novo, e aí ela vai mexendo os pontinhos dela pra poder, o quê? Salvar o povo mais uma vez, né? Esse povo ingrato que no começo da temporada estavam apontando o dedo pra ela. Olha só, eu queria que o querido Shaw estivesse vivo nesse momento pra ver a Clark salvando a pele dele. Eu até gaguejo de tanta raiva que eu fico da hipocrisia dessa galera no começo dessa temporada. Agora toma na cara de vocês que a Clark vai salvar todo mundo de novo. E aí a Clark, ela acaba encontrando o Riker mortinho da Silva, que agora eu acredito que ele vai morrer de vez mesmo, porque os Primes a gente nunca sabe quando eles vão morrer de vez. Porque o Riker, beleza, a Echo matou ele, mas ainda tem o chip. E aí a Clark, ligeira, ela tem a ideia de pegar o chip do Riker e usar como barganha pra mãe dele ajudar eles. Eu achei isso sensacional. A Clark, como sempre, pensando muito rápido. E aí no momento que ela consegue tirar o chip, o Russell chega com os guardas e com a galera, e claro, ela finge ser a Josephine, né? Inclusive, Eliza, todo vídeo eu vou ter que falar isso, né? Eliza maravilhosa, rainha, está interpretando como ninguém. E aí ela fala pro Russell que foi a Echo e tal, bem falciane a Clark, né? Porque ela tá ali com o chip do Riker guardado, e aí então ela vai atrás da Priya, que é a mulher lá que matou a Delilah. E aí nesse momento, né, eu fiquei com muita dó, porque os pais da Delilah, eles estão ali tentando servir ela, você vê que eles estão com uma cara bem de tristes mesmo, com toda aquela situação, e aí a Echo, a Gaia e o Miller, eles estão escondidos, então finalmente eles aparecem. E aí no momento que a Clark, ela chega lá, a Echo para
para e pensa, não, a gente não pode deixar eles saírem daqui, porque ela tava ouvindo tudo e eles estavam achando que realmente era a Josephine. Mas aí a Clarke acaba ajudando a parar a Priya e naquele momento a Echo já se toca que na verdade aquela não é a Josephine e sim a Clarke. E aí as duas dão um abraço, que assim, gente, eu ainda não me acostumei com a amizade da Echo com a Clarke e nem estou falando relacionado ao Bellamy. Eu tô falando porque na quinta temporada a Echo ela não era a maior fã da Clarke e vice-versa, né? A Echo ela até tentou matar a Clarke e as duas nunca foram muito próximas. Então eu acho que esses abracinhos, essas coisas assim, acaba sendo um pouquinho forçado, mas tudo bem, eu fingi que eu não vi aquele abraço. Até porque a Echo, ela tá evoluindo muito e tá ganhando um certo destaque em The 100. Eu fico muito feliz com isso, eu fico feliz de ver o passado da Echo, porém, se eu fosse escolher, certamente a personagem que ganharia mais destaque, na minha opinião, não seria a Echo, até porque, assim, ela tá ok, ela tá bacana nessa temporada, gostei sim, porém, ela não é uma das minhas personagens preferidas, tá muito longe de ser. Então, se eu fosse o Sr. Jason, eu escolheria a Raven pra ter mais destaque e não a Echo, né? Porque a Raven, ela tava muito muito apagada nessa temporada. Nem parece a Raven que a gente conhece. Tanto que nesse episódio, ela apareceu, mas ainda eu não tô sentindo que é a Raven, sabe? Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa na essência da personagem. Então, a Clarke maravilhosa, ela consegue derrubar o escudo e aí com isso, os filhos de Gabriel, Bellamy e Octavia, que estão esperando do lado de fora, eles vão conseguir entrar. E eu achei isso muito genial, porque com essa situação a gente vê uma aproximação do Bellamy com a Octavia. Porque sim, gente, os nossos irmãos Blake estão de volta e isso é muito legal. Não sei se vocês perceberam, mas ali no começo você vê que o Bellamy, ele já tá um pouquinho mais relaxado perto da Octavia. E aí tem um momento que ele fica, não vai dar certo, o plano não vai dar certo, e agora? Porque finalmente o Bellamy, ele lembrou que tem uma namorada, e aí ele lembrou também que ele abandonou o povo dele. E aí depois de salvar a Clarke e tudo que ele fez, ele se lembrou que ele deixou a galera pra trás, né? Tipo, querido, agora já é tarde, né? Mas aí a Octavia maravilhosa, que evoluiu muito nessa temporada, ela fala pra ele, querido irmão, vamos ter um pouco mais de fé. E aí depois, mais pra frente, quando a Clarke consegue derrubar e tal o negócio, o Bellamy fala pra ela, eu disse que a Clarke ia conseguir, eu falei pra gente ter um pouquinho de fé. E aí a Octavia dá um empurrãozinho nele, ele dá um sorrisinho. Então foi um momentinho super rápido, de 3 segundinhos, que já deixou nós, fãs dos irmãos Blake, muito felizes. Então, com isso, a galera começa a entrar em uma cena magnífica, porque eles começam a gritar morte aos Primes, e eu tava, meu Deus, morte aos Primes, eu tava enlouquecida nesse episódio, tava gritando junto com eles. E aí, eles entram e o Bellamy, Octavia e tal, eles acabam encontrando o Echo, a Clarke e tal. E aí, naquele momento, a gente tem um abraço do Bellamy com a Echo, que, na minha opinião, não me incomodou de forma nenhuma, porque, assim, né, lá vai eu cutucar os não fãs de Bellarke. Então vocês já podem pular aí alguns segundos de vídeo, tá bom? Você que não gosta de Bellarke, porque se não falar de Bellarke em um vídeo, não sou eu. Eu nunca vi um momento muito romântico entre o Bellamy e a Echo, porque esse abraço que ele deu na Echo é tipo os abraços que ele dá na Clarke, porém com menos intensidade, porque além dele abraçar a Echo ali, claro que ele tá feliz, que ela tá viva, foi um momento ok, né, porque também se ele nem chegasse perto da Echo, falasse, ei, beleza, você tá viva, que bom, hein, mas eu sou Bellarke, não ia fazer sentido pra história da série, mas aí ele dá um abraço nela, meio assim, né, ele até fica feliz mesmo com o rosto. E aí a Clarke fala com ele e ele já fica olhando pra Clarke. Aí já surgiu vários memes no Twitter da galera falando que feio Bellamy abraçando uma, olhando pra outra, gente. Isso não se faz. Eu acho que o Bellamy, ele tem que terminar com a Echo logo. Então, da mesma forma que as pessoas dizem que Bellarke não existe porque eles estão sempre só se abraçando, eu também só vejo o Bellamy e a Echo só se abraçando. E aí?
Mas voltando ao que interessa. O Gabriel, ele entra lá, o Russell pega ele e tal. O Gabriel tá muito louco nesse episódio. E aí ele tem uma puta oportunidade de matar o Russell e ele não consegue. Você vê que o Gabriel, ele é uma pessoa que ele é muito a favor da vida. Então, apesar de tudo que o Russell faz, ele não conseguiu matar ele naquele momento. Até porque o Gabriel, ele tem sim uma ligação com o Russell desde sempre. Os dois têm ali uma ligação, sabe? Então, realmente, é muito difícil pra ele conseguir matar o Russell. Na verdade, ele tenta fazer ele mudar de ideia, coisa que não vai acontecer. Ele fala, não, vamos parar com essa matança, que esse seja o nosso último corpo. Mas, obviamente, que isso não daria certo com o Russell. Então, lá do lado de fora, a nossa Clarke, ela tem a ideia, claro, de contar a verdade pro povo referente aos Primes, que eles não são deuses coisa nenhuma, que eles são um bando de falso hipócrita. E aí, a Clarke, ela pensa, não, eu não posso ir com a Priya porque todo mundo ainda acha que eu sou a Josephine. Então eles ainda têm essa carta na manga do fato da Clarke ser a Josephine e ela pode usar isso a qualquer momento. Se naquela hora ela fosse contar a verdade pra eles, todos iam descobrir referente a Clarke e a Josephine e certamente eles iam querer matar a Mad e tal, e aí o plano não ia dar muito certo. Então eles têm a ideia do Bellamy ir no lugar. E eu achei até um pouco sem noção aquela cena, porque os guardas, com certeza, eles iam conseguir atirar no Bellamy ali de onde ele tava, porque a Priya tava do lado dele, e aí o Bellamy tá de frente, e se o guarda simplesmente apontasse pro Bellamy, ele ia conseguir matar. Então eu achei meio mal feita essa cena, eu confesso pra vocês, mas eu fingi que eu não vi, porque se o Bellamy estivesse na frente da... Quer dizer, ao contrário, se ele tivesse com a Priya na frente, tudo bem, mas ele tava, tipo, do lado, suave, porque não atiraram nele, né? Mas tudo bem, pelo menos não atiraram no Bellamy, né? E então, em uma cena magnífica, o Bellamy, ele conta a verdade pro povo. Ele fala, essa galera aqui, eles não são deuses coisa nenhuma. Porque o que os Primes fazem? Eles falam que a pessoa, né, o dono do corpo, ele está ali junto com o Prime, sendo que na verdade não, a consciência da pessoa morreu. Então essa é a tal lavagem cerebral que eles fazem nas pessoas. Por isso que a Priya sempre falava pros pais dela, ai, a Delilah tá orgulhosa, sendo que na verdade a Delilah morreu, a mente dela não existe mais. Então essa foi a grande enganação dos Primes com o povo. E aí a Priya, claro, como ela quer recuperar o chip do Riker, ela fala, não, esse povo aqui tem razão, nós não somos deuses, nós temos a tecnologia, nós queremos ser imortais, mas a gente não é deus coisa nenhuma. E é claro que a galera fica muito louca, chamando todo mundo de mentiroso, e fica aquele alvoroço. E aí, gente, o Russell, que tá muito louco, ele fica revoltado com aquele momento, e aí ele fala, querida, eu tô muito decepcionado com você e com vocês todos, e você vê que ele continua na brincadeira. Eu acho que o Russell, ele é muito hipócrita, mas na verdade eu acho que a fantasia dos Primes e dos deuses mexeu tanto com a cabeça dele que ele realmente acredita que aquilo é verdade, sabe? E aí ele fala que os não crentes, né, as pessoas que não acreditam nos deuses, tem que ser purificado. Então ele joga a toxina ali do sol, da anomalia em todo mundo. E aí todo mundo começa a ficar muito louco, aquele negócio verde subindo. E eu, Jesus, o caos tá instalado ali no santuário, né? O santuário não existe mais, já tá uma grande loucura naquele momento. E o Russell, ele até que deu a entender que realmente ele faria isso, porque tem um momento que ele fala pro Gabriel, cara, você é meio lerdo, né? Porque do mesmo jeito que você consegue mexer na anomalia e tal, controlar a anomalia, eu também consigo. Então, nesse momento ele já deu a entender que ele ia fazer isso com a toxina. E aí, no meio desse caos, teve um momento que eu achei muito marcante, que é a Priya, né? Como ela tava lá embaixo, ela fica no meio do povo. E aí ela começa a pedir ajuda. Meu, ela é tão louca que ela começa a falar, por favor, em honra a Delilah, me ajuda, ajuda eu e meu filho. E aí os pais da Delilah matam ela. Eu achei uma cena, assim, bem marcante pra série também. E aí foi mais mortes aí, né, nesse episódio. Eu não sei se eles ainda vão ter
treta dos chips da próxima temporada, mas eu acredito que sim, porém fica pra outro vídeo que eu vou falar pra vocês aí teorias pro final dessa temporada e pra sétima também, porque esses não serão os últimos vídeos de The 100, tá? A gente ainda vai ter algumas semanas com alguns vídeos, enfim. E aí a Clarke fingindo ser a Josephine mais uma vez, né? Quando ela vê a Mad amarrada indo pra lá, né? Ela fica desesperada, e aí a Gaia vai junto com ela. Eles ficam naquela, você vai, não vai? E o caos e aquela coisa, e ela acaba indo e a Gaia finge ser uma das guardas, que obviamente não ia dar certo. E gente, foi uma das cenas também mais marcantes dessa temporada, porque a gente via o sofrimento da Clarke e o maior sofrimento era ela não poder fazer nada naquele momento, porque eu tenho certeza que a vontade que a Clarke tinha era de, sei lá, rasgar o Russell, de matar o Russell naquele momento, porque a porta se abre e eis que entra, né, a Simone no corpo da Abby, e você vê o desespero na cara da Clarke, você vê ela confusa, ela triste, sabe? Nossa, foi muito marcante aquela cena pra mim. E aí é até engraçado, porque ela não tava interpretando a Josephine naquele momento, porque ela olha pra Abby e ela fala, Mom... Só que, tipo, se ela é a Josephine, a Simone é a mãe da Josephine. Então, o fato da Clarke chamar de mãe não é algo que faria o Russell desconfiar de forma alguma, né? Eu achei inteligente, então, eles fazerem isso referente a Simone e a Abby. Eu acho que fez total sentido pra história naquele momento. Foi, assim, impecável. E aí ela vai e acaba descontando no Gabriel, né? Você vê que ali ela dá uma virada pra bater na cara do Gabriel, eu acho, porque ela queria respirar, ela queria chorar, e aquele momento, assim, gente, cortou o meu coração. Só que aí eles levam a Raven pra pilotar, porque ela não quer ir, mas aí ameaçam a Mad, e aí o Russell também percebe que a Gaia tá lá, e aí ele fala pra matar a Gaia, a Clarke consegue salvar ela, fala que precisa dela pra poder ir pra nave, e eu adorei também que nesse momento o Murphy, ele muda de ideia, adorei. Só que eu acho que a treta do Murphy ainda não acabou. Eu entendi o lado dele, eu entendi o que ele quis fazer aí nesse finalzinho de ficar do lado dos Primes pra poder o povo dele viver ali e conseguir salvar o povo dele. Então eu gostei da atitude do Murphy, eu entendi o que ele tava pensando. E aí a Emory também, ela fica meio assim, só que aí nesse momento o Murphy vê que o negócio já tá muito louco, e aí ele fala que não, que ele vai ficar pelo seu povo, e eu amei a cara de orgulhosa da Clarke, e ela até fala, eu tô muito orgulhosa de você, Murphy. Aí ele olha pra cara dela assim, tipo, meu Deus, é a Clarke, graças a Deus eu tomei a decisão certa, senão ela ia me matar agora, né, porque ela é uma reda. E aí ele fala, só pra constar, querida, a Josephine me chama de John, e aí também a gente vê ali um momento bem fofinho, entre a Clarke e o Murphy. Gostei bastante disso. E aí, gente, a gente tem o final do episódio com o Russell, a Simone e a Josephine, que na verdade é a Clarke, chegando na nave, né, ameaçando a Mad e a Gaia ali. Mas eu confesso pra vocês, eu achei meio estranho. Não sei como vai ser no próximo episódio. Mas, gente, se aquela ali não é a Josephine, é a Clarke, e eles estão ameaçando a Mad e a Gaia e tal, a Clarke simplesmente ela pode se virar e ameaçar o Russell, entendeu? Tipo, apontar a arma na cabeça dele, porque eu não vi nenhum guarda. Quando eles chegam ali na nave, você não vê ninguém fora os três ali, então eu acho que abordar o Russell e a Simone seria uma coisa muito fácil, até porque a gente vê a nossa Indra maravilhosa finalmente ali toda armada junto com a Nyla e com a galera. Então, assim, não sei o que vai ser do próximo episódio, assim, de verdade, mas eu acho que abordar o Russell e a Simone, caso não tenham guardas ali, vai ser uma coisa fácil. E aí eu só vou adiantar aqui uma teoriazinha que eu tenho pro final dessa temporada, que vai ir pro outro vídeo, mas eu acredito que a Clarke, ela vai acordar aquele povo inteiro ali pra poder ajudar eles, o povo da Diosa e tal, e talvez com isso também a gente tenha o retorno da Diosa. Pode acontecer, então vamos ter fé, porque a gente vê na promo um momento que a Clarke tá ali, a gente vê todas as camas, todos os negócios ali congelados, então eu acredito que é isso que ela vai fazer. E aí provavelmente eles desçam pro santuário e consigam parar aquele caos que tá ali acontecendo e salvem o seu povo. É claro que esse não vai ser o final feliz, mas vamos aguardar o próximo episódio,
que vai ser o último da sexta temporada. Já tô sofrendo, já tô com saudades. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários quais são os outros vídeos de The 100 que vocês querem ver. Eu prometo que eu vou tentar gravar o react desse último episódio. É que eu confesso pra vocês que eu esqueço. Toda vez que começa o episódio, eu esqueço de gravar. E aí quando eu lembro, o episódio já acabou. E eu não vou enganar vocês e gravar um react depois de já ter assistido o episódio. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu acho que isso não é honesto com vocês, tá? Então, quando eu gravo um react, sempre é a primeira vez que eu tô assistindo aquela coisa, sabe? Pra ter aquela surpresa. Mas eu vou tentar não esquecer, eu vou colocar até meu celular pra despertar. Já pedi pra vocês se inscreverem no canal? Não sei, mas se inscrevam no canal, tá? Estamos chegando a 200 mil inscritos. Vamos chegar aí até agosto, gente. Agosto é meu aniversário, então que tal vocês me darem esse presente, tá bom? Meu aniversário é dia 20 de agosto, que tal? Que tal? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!